Às vezes é difícil explicar para o torcedor uma derrota, mas tem derrotas que se mostram para o torcedor e fica na cara dele aquilo que aconteceu. Foram 10 minutos horrorosos do CSA que indicaram o caminho de uma derrota. O CSA parece não ter entrado em campo ou está completamente desligado do jogo. E isso foi fatal para o resultado. É óbvio que você não faz essas contas dentro de um jogo. Mas, se você extrai 2 gols tomados em 10 minutos, você tem um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. Que poderia, mesmo sem esses 2 gols, dar uma vitória para o Caxias, mas que também poderia ter dado ao CSA a possibilidade de vencer o jogo. Reverter um placar em casa com 2-0 de uma equipe que é líder do campeonato, tem um ótimo aproveitamento, inclusive fora de casa, não é algo simples. E o Caxias jogou isso ao seu favor. O CSA não conseguiu encaixar a maneira do que o modelo de jogo dele tinha sido trabalhado. Normalmente, o Igor Magalhães gosta muito de espelhar aquilo que o seu adversário faz. Normalmente, o Júnior Rocha trabalha num 4-1-4-1. O CSA tinha um desenho que dentro de campo poderia espelhar esse desenho. E que desenho seria esse? Camacho centralizado, ou Nicola centralizado. Essa linha de 4 com Gabriel, Guilherme e por dentro Camacho e Naninho, ou Naninho e Nicola. E aí você espelhava o time igual à equipe do Caxias. Mas, independente da parte tática, o que o CSA não conseguiu igualar foi a atitude dentro do jogo. Foi um time que demorou a entrar em campo. Enquanto o CSA não conseguia progredir e nem trocar passes, o Caxias entrou mordendo. Entrou com uma agressão impressionante no homem da bola. Fisicamente, entrou nas divididas, todas elas no corpo, legal e no que o futebol pede. Competitividade, futebol é um esporte de contato. E os caras não aliviaram. Vai para uma dividida, vão firme. Se tiver que atropelar, atropela. Mas dentro da linha do jogo. E aí o CSA não conseguia sair, passava mal, tinha dificuldade de quebrar as linhas ou de sair da marcação-pressão da equipe adversária e ainda cometeu erros. Um dos erros cometido pelo Camacho, que inclusive fez um grande jogo, mas que no primeiro gol acaba errando na saída,
A bola fica muito dividida ali com o Betão. E a imagem que fica é de um Betão não conseguindo cortar, falhando, e sai o gol. Não demora muito e vem um segundo gol. E aí você fala em 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo. Mas o intervalo dos 2 gols que o CSA tomou foi dos 7 e aos 10. Ou seja, nós estamos falando de um recorte de que em 10 minutos o CSA já perdia por 2-0, mas ele tomou numa diferença de 3 minutos 2 gols. E aí, como é que você faz para reverter isso? Há uma discussão, e essa discussão se estendeu entre torcedores, entre nós da imprensa, aqui na própria equipe da CBN, de que o Igor Magalhães errou na escalação. E eu rechaço por completo essa ideia. Eu acho que o Igor trabalhou a semana em cima do estudo do Caxias, em cima da característica da equipe, uma formação, jogando em casa, precisando competir com 2 meias. E esses 2 meias seriam Naninho e até o Brian. Ah, mas ele vai sacrificar alguém. Sim, sim, porque o jogo pedia isso. O modelo de jogo estudado, o modelo de jogo em cima das características do adversário, o modelo de jogo em cima das ideias do técnico adversário, pediam isso. Só que o Brian se machuca. E aí, em cima dessas ideias, ele não vai botar um ponta se ele trabalhou a ideia ou se ele tem no estudo um meia. Ah, mas o Baianinho tem ido bem. Tem, sim. Tem. Obviamente que tem. Mas, para o jogo que o CSA ia enfrentar, ele tinha outro plano tático. Outro tipo de posicionamento. Ah, então por isso ele errou. Não. Porque essa não é uma decisão única do Igor. Essa é uma decisão de uma comissão técnica. Que diferente de mim, que diferente do torcedor, que diferente da grande maioria dos cronistas, não estudam aquilo pormenorizado que faz um treinador. E eu não estou dizendo que treinador não erra. Erra sim, erra. Mas neste caso, o Igor se debruça sobre o que o Caxias faz, sobre a característica do trabalho do treinador, sobre os jogadores, o que estão fazendo, como estão se sendo trabalhados, como eles se comportam jogando fora de casa, quais são as características da equipe, e em cima disso ele monta a sua estratégia. Então, a estratégia perfeita, a execução horrorosa. Tanto é que com 20 e poucos minutos ele já saca o Gabriel Vieira. Já tira ele do jogo. Alberto, então se com 20 minutos ele tirou o cara, por que ele escalou? Ele escalou e a coisa não funcionou. Então, com 2-0, em 10 minutos, ele já precisa mudar o modelo de jogo dele, que ele percebeu que não estava funcionando.
E porque o Gabriel foi o elo mais frágil. Agora, em 10 minutos de jogo, veja, o mau posicionamento dos homens de beirada de campo, tanto dos laterais como dos atacantes, erro de jogador como Camacho, que é difícil errar passe, tem um passe qualificado, tem um passe de segurança, e ele forçou a bola para cima do Betão. Situações de titubear, tanto do Betão como do Islam. E os laterais também muito mal posicionados. Tanto o Felipe quanto o Enzo. Então, muita coisa que não conseguiu encaixar para um jogo tão importante quanto esse. E para um adversário que não tem frufru. Ou vocês viram os caras do Caxias quererem fazer gol bonito, toque por cima, a preciosidade na frente do goleiro? Não. Um time de Série C, com características de time de Série C, com a seriedade que o jogo pedia. Sobrou, pau. Brincou, gol. Deixou espaço, penetra nesse rombo que deixaram. E aí o Igor precisou corrigir ao longo do jogo. Insisto. Ah, mas ele começa com o Gabriel, ele não podia começar com outro? Não dentro do plano de jogo que ele definiu. Quantas vezes o Igor já não acertou? E a gente disse, ó, não é só o Igor. Ele acerta o modelo, mas a execução também foi perfeita. E quando eu falo de execução, estou falando dos jogadores. Aí você vem, monta um modelo de jogo e veja quantos nomes eu citei de que não estavam bem no jogo. A execução foi muito ruim. E não foi só o Gabriel que estava mal. Todos esses outros mostraram, pelo menos, momentos de insegurança. E aí você coloca nas costas do técnico? Ok, não era o Gabriel, era o Baianinho. E os outros? Como é que você explica os outros? Então, ele também não deveria ter escalado o Guilherme Cachoeira, ele não deveria ter escalado o Camacho, a dupla Betão e Islam não devia ser essa, os laterais tinham que ser trocados, é isso mesmo. Acho que ele mandou bem ao corrigir o time, porque, insisto, o Gabriel era o elo frágil dentro de campo. Ele não estava conseguindo fazer aquilo que era necessário para o jogo. Ele não conseguia fechar corredor, ele não conseguia marcar, mas treinaram isso a semana inteira. Ou você acha que o Igor chegou ontem ou hoje cedo e pela obra do Divino Espírito Santo, ele olhou para o Gabriel e disse: Tu, que és o anjo Gabriel, eu tive uma inspiração, é você que vai entrar no jogo. Porra, gente, não é desse jeito. Isso foi treinado a semana. E nos treinos, quando você olha, observa no treino o plano de jogo, o cara diz, professor, olha, aquele ali não tá bem nesse plano, tá? É, eu percebi.
Vamos tentar uma outra coisa. Porque isso não é engessado, gente. Não se deixa se discutir. Tem liberdade para fazer isso. Então, muita calma nessa hora. Acontece. Acontece. Vocês lembram das discussões na Copa do Mundo de clubes que o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, não estou nem falando do jogo do Bayern, estou falando do jogo do Chelsea. Quando ele não entra com a Rascaeta. Ah, meu Deus, que crime! O melhor jogador do Flamengo não vai jogar. O que é que o Felipe está inventando? Não tem um centroavante fixo? Minha Nossa Senhora! E nada disso se concretizou, porque o Flamengo ganhou. E o plano que parecia absurdo, tiveram que engolir tudo isso. Ah, porque não mudou contra o Bayern? Meu Deus, não podia sair daquele jeito. Aquilo é treinado. Não conseguiram executar com precisão. Também faltou um pouco de sorte e a coisa aconteceu. Troncha. 10 minutos de jogo, 2-0. Uma bola que não tinha sido escanteio, vem para a área, desvia na cabeça do jogador do Flamengo, gol. Segundo lance, rouba a bola com o jogador de costa, o Arrascaeta de costa, sai na cara do gol, o cara bate chapado, desvia, gol. Acontece. Então, sossega um pouquinho aí. Não vi no Igor o trabalho de dizer miserável. Tá na conta dele essa derrota. Não, não. Tá na conta da execução e não só do Gabriel. Porque pode perguntar, ele pode não vir a público e dizer isso, mas se naqueles 10 minutos ele pudesse trocar meio time do CSA, ele trocaria. Porque todos esses que eu citei estavam atordoados dentro de campo. Felipe, Islan, Betão, Enzo, Guilherme, Camacho. O Camacho, depois do erro, ele cresceu no jogo. É diferente. E ele, com a autoridade que tem, com a carreira que tem, ele bateu no peito no intervalo e disse: fui eu que errei. Mas vamos voltar melhor para o segundo tempo, vamos ganhar esse jogo. É o Igor o culpado? Mas a leitura mais fácil é dizer que o técnico foi o culpado. É a leitura mais simples. Mais simples. Se pudesse trocar meio time do CSA naqueles 10 minutos, ele tinha trocado. Para ver se o time reagia. O time não entrou em campo. O time não ganhava uma dividida. O time não tinha capacidade de marcar. Não conseguia sair com consistência, passar do meio-campo com qualidade. Todas as bolas, os caras do Caxias chegavam primeiro. Todas as divididas, eles arrastavam a marcação do CSA. Não, mas a culpa é do Igor Magalhães porque colocou o Gabriel e não podia tirar o Baianinho. Futebol não é assim. Futebol é você programar algo e executar aquilo que foi programado. Quando isso não acontece,
o prejuízo pode ser maior ou menor. Ele poderia ter saído do primeiro tempo com 0-0, com o time jogando muito mal, mas é hora de tentar e precisar reagir. É a primeira derrota em casa na Série C e é um momento importantíssimo, que é o momento em que começam a se separar os grupos. Então, não deu em casa, tem que buscar uma vitória fora. Tem que recuperar os 3 pontos perdidos aqui e buscar fora. E com o mesmo plano que ele vai pensar para um adversário fora que vem de resultados ruins. E se tiver um outro resultado ruim antes do jogo, aumenta a pressão contra a comissão técnica, contra o grupo, contra a diretoria. É ver o que faz, primeiro recuperar todo mundo para pensar na quarta e depois pensar no retrô.